Então, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Alexandre, professor de Física, e hoje a gente vai para a nossa primeira aula sobre mecânica, tá bem? Tínhamos conversado anteriormente, na aula passada, que a ordem seria entre mecânica e ondas, né? Então, a primeira aula vai ser de mecânica, tá? Orientações gerais. Para quem está no computador, pegue a minha carinha que está em cima e arraste para um lado ou para o outro, de forma que o slide fique maior para favorecer vocês. Não, Nicole, a aula acabou de começar. Sempre que precisarem, usem o chat, entrem em contato. Tá? Se quiserem ligar o microfone, são muito bem-vindos para fazer comentários, dúvidas, para a gente construir essa aula, tá bem? Isso, Nicole, o link é novo, porque o nosso link antigo estava apresentando alguns problemas no sistema e aí a gente precisou dessa adaptação. Tá bem? Então, pessoal, a aula de hoje é sobre introdução à cinemática, que vai ser o primeiro conteúdo para a gente dentro da área da mecânica, tá bem? Eu vou levar a aula então um pouco mais devagar para ver se vai aparecendo as pessoas. Contratempos existem, né? Não temos o que fazer. Tá? Na aula de hoje, que seria a segunda aula comigo, né? A aula passada também fui eu. A gente vai ver um pouco o que é mecânica, por que ela tem esse nome, alguns conceitos iniciais dentro desse conteúdo de mecânica, o conceito-chave de velocidade média, que para a gente é muito importante, tá? E depois tem alguns exercícios que eu vou resolver com vocês, tá bem? Então, qualquer coisa que precisarem, pessoal, chamem, parem aí para a gente discutir um pouco, tirar as dúvidas, tá? Então, o que é mecânica, tá? Mecânica para a gente, dentro da área da física, é a área, o recorte da física que vai se preocupar em estudar o movimento e o repouso dos corpos, tá? Movimento e repouso são conceitos bem complexos da gente até mesmo definir para entender o que são, tá? Hoje a gente vai discutir um pouco eles. E é isso que a mecânica vai fazer. A mecânica vai estudar os corpos que estão parados, por que eles estão parados, os corpos que se movem, como eles se movem, por que eles se movem, o que faz eles pararem de se mover. Todas essas relações, elas estão dentro da mecânica, tá bem? É um dos maiores campos dentro da física. Lá no ensino médio, ela é sozinha ali em um ano do ensino médio, um dos 3 anos, porque é bastante conteúdo, é bem extenso, e aqui eu vou fazer alguns comentários gerais, tá? Como é um conteúdo muito grande, normalmente nós dividimos a mecânica em duas partes, no que a gente chama de cinemática e no que a gente chama de dinâmica, tá? Lembre que a aula de hoje é introdução à cinemática. Por quê? A cinemática, ela vai olhar para esse tipo de movimento, de repouso, e vai se perguntar como? Como é que está acontecendo esse movimento? Se eu olho para a janela da minha casa e eu vejo um carro passando, eu vou lá e pergunto, como esse carro está se movendo? Se eu quero saber como ele está se movendo, eu vou cair na minha dinâmica. Ou melhor, eu vou cair na minha cinemática, porque eu vou trabalhar só as equações. Agora, se eu quiser saber preocupações de qual a causa, por que ele se move, como se dá o movimento daquele carro, os atritos da roda, todas essas problemáticas em cima do movimento, elas estão dentro da dinâmica, tá bem? Então, cinemática é causa, a gente vai estudar os corpos em movimento, e dinâmica é por quê? Por quê? A gente vai começar a refletir um pouco mais, tá? Não é só algo mais direto, mais corriqueiro, tá? Começaremos com a cinemática. Bom, a cinemática, e essa é uma definiçãozinha que eu gosto, que a definição diz o seguinte: é o estudo do movimento dos corpos sem se preocupar com o motivo, tá? Por exemplo, eu olho para essa figura aqui à esquerda do lançamento da SpaceX e eu vejo que o foguete está partindo da Terra. Eu não quero saber o que está acontecendo, como está acontecendo a queima de combustível, a resistência do ar. Não, eu não quero saber. Se eu estiver dentro da cinemática olhando o problema, eu vou analisar simplesmente o movimento dele, qual a velocidade inicial dele, qual a aceleração resultante, eu vou só analisar essas questões. O mesmo vale, por exemplo, para o movimento de planetas, por que não? Se eu quiser saber somente o movimento sem me preocupar com a causa, todos esses casos eles acabam entrando dentro da mesma área que a gente chama de cinemática. Uma pessoa se movimentando também, então
Tudo isso está dentro da cinemática. Perfeito? Tudo certo até aqui? Posso dar prosseguimento? Essa é uma definição inicial para a gente começar a construir essa cinemática. Tá bem? Tudo certo, tranquilo? Muitas vezes a gente acaba tendo uma experiência restrita à cinemática dentro do ensino médio, tá? Porque os professores acabam trabalhando de uma maneira muito extensa, porque não é um conteúdo fácil, de modo geral, e a gente acaba privando os alunos da dinâmica, tá? Mas aqui a gente vai tentar passar por tudo isso. Conceitos iniciais, tá? Dentro desse estudo do movimento, eu tenho coisas que são cruciais para a gente começar a construir esse sistema, essa problemática. O primeiro deles, e é um assunto que eu adoro, é o assunto de referencial, tá? Referencial é algo bem complicado, mas que a gente pode entender sim se a gente analisar com calma. Vamos pensar num exemplo, tá? A gente tem uma pessoa parada na grama, vendo um trem se mover com uma pessoa dentro do trem e uma lâmpada dentro do trem, tá? É basicamente isso daqui, tá? Tem a pessoa 1 que está parada na grama e ela olha para frente e ela vê lá que ao longo dos trilhos um trem se move e o movimento desse trem leva uma pessoa e uma lâmpada, tá? O referencial, ele vai nos ajudar a compreender como se dá esse tipo de movimento, como é feita essa construção, tá? Por exemplo, para a pessoa 1, a lâmpada vai se mover? O que vocês acham? Para aquela pessoa que está parada lá na grama, que está olhando o movimento, ela vai dizer que a lâmpada se move? Sim ou não? O que vocês acham? Não tem medo de errar, não tem nada. Carolina falou que sim, tem mais gente digitando. Vamos lá, participação. Sim, sim. Bom, é um pensamento razoável. É razoável que ela pense, que a gente pense que a lâmpada vai estar se movendo para essa pessoa 1. E é o que vai acontecer de fato, ela vai ver a lâmpada se movendo. Mas, se essa pessoa parar de olhar para a lâmpada e começar a olhar para a pessoa 2, a pessoa 2 também vai se mover? O que vocês acham? A pessoa que está parada na grama olhando lá o trem, a pessoa 2 se move? Sim, sim, também se move. Se eu inverter a problemática, a pessoa 2, agora vocês estão junto comigo no trem, e a gente está olhando aquela pessoa na grama. A pessoa na grama se move? Então, a situação problemática dos referenciais, para esse caso, elas são as mesmas. Por quê? Porque quando eu coloco o referencial na pessoa 1, eu estou parado na grama com vocês. Nós estamos partilhando o mesmo referencial, estamos olhando com os mesmos olhos, como se fosse uma moldura, assim. Estamos olhando para aquele quadro. Quando a gente olha para o quadro lá, olha para frente e vê o trem se movendo, o mesmo resultado vale ao contrário, para quando eu estiver dentro do trem. Se a gente estiver lá dentro do trem olhando para fora, vamos olhar aquela pessoa se movendo. Pensem num ônibus, tá? Acho que todo mundo já teve essa belíssima experiência de pegar um ônibus. Quando a gente está lá no ônibus, voltando do serviço lá, segurando, cansado, a gente olha para a janela e vê as pessoas se movendo. A gente vê os postes se movendo, as casas se movendo. A gente sabe que normalmente, se a gente estiver parado na rua, os postes e as casas não estão se movendo. Mas se a gente está dentro lá do ônibus, a gente vai ver as casas se movendo, os postes se movendo, as pessoas que estão se movendo também vão apresentar esse movimento. Então, essa é a problemática, tá bem? É perfeitamente plausível a gente fazer essa construção e acabar escapando desses conceitos de referencial, tá? Mas é essa a ideia do referencial. Dá para entender? Dá para entender por que a pessoa dentro do trem olha a pessoa na rua e vê ela se movimentando? Porque agora, o mesmo movimento que o trem apresenta, a pessoa na grama vai apresentar. E a resposta disso, ela é, primordial. Por quê? Porque a gente partilha o movimento do trem. A gente se move junto com o trem. E aí que surge a nossa questão 3. E se a lâmpada pudesse falar, quem ela diria que se moveria? A lâmpada falaria que a pessoa 2, que está dentro do trem, não se move. Por quê? Porque a pessoa 2, a lâmpada, o trem, todos partilham o movimento. Todos se movem da mesma forma. Certo?
E, a partir desse referencial, a partir do referencial do trem, da lâmpada, da pessoa 2, todas essas pessoas, né, se pudessem falar, concluiriam que a pessoa 1 está se movendo, porque ela não partilha o mesmo referencial. Dá para pegar essa sacada? Dá para a gente fazer essa construção do movimento pelo referencial? O que vocês acham? Não é um conceito muito fácil, tá? Se vocês tiverem com problema, falem, tá? Esse conceito é primordial, até mesmo na física moderna, tá? Lá, os trabalhos de Einstein, isso aqui é primordial, porque não é muito fácil. É um pouco confuso, Ellen, eu concordo, é um pouco confuso. Mas dá para fazer essa construção do referencial? O referencial é como se fosse essas molduras, tá? O referencial da pessoa 1 é a pessoa 1 parada, observando o movimento. Então, se o trem se move, mas eu, no meu referencial aqui, estou parado, eu vejo ele se mover. Agora, se eu inverter o jogo, eu estiver dentro do trem, o meu referencial vai estar parado, né? Porque, bom, eu me movo junto com o trem e eu vou observar a pessoa 1 na grama se mover, certo? Qual é o problema disso daqui, tá? Conceitualmente, o problema é que a gente vive isso todo dia. Se a gente pega um ônibus, se a gente pega um carro, se a gente vai dar uma volta de bicicleta, isso está acontecendo. A gente está olhando a nossa volta, eu olho para minha bicicleta está parada, né? Ela não se move em relação a mim, só que eu olho para o lado e as casas estão se movendo. E é o mesmo que acontece quando eu estou de carro, meu volante, quando eu estou de moto, é sempre a mesma situação, tá bem? O movimento, ele depende de um referencial, tá? Para a gente matar, então. Não existe um movimento absoluto. Eu não posso falar que o trem está se movendo com toda certeza, porque a pessoa que está lá dentro pode discordar de mim e ela vai discordar. Pensem quando vocês estão no ônibus, tá? A pessoa que está na parada olhando vai olhar para vocês e vai dizer: "Ih, olha lá, o fulaninho está andando." O trem também, o ônibus também está se movendo. E vocês que estão dentro desse automóvel se deslocando vão olhar: não, o banco está parado, a pessoa na minha frente está parada também, está tudo paradinho. Então é essa a ideia do referencial, tá? Dá para a gente entender? Dá para continuar? O que vocês acham? É plausível esse conceito de referencial? Tá, tudo certo. Mais algum retorno? Tomar uma aguinha. Bem tranquilo, perfeito. Então, esse é um conceito-chave para a gente entender a mecânica, tá? Bom, o movimento, então, ele vai ser definido... vou esperar a Nicole. Pode terminar de digitar, deixa eu ver. Achei confuso um pouco, tá? Então, vamos tentar assim. O movimento, ele é definido como a variação da posição ao longo do tempo, tá? Ou seja, eu estou parado olhando o ônibus se mover, tá? Online é tudo mais difícil, né? Se fosse presencial era bem mais tranquilo da gente fazer isso, porque era só vocês olharem para a janela ali que a gente faria. Vocês estão vendo o ônibus se mover, tá? E aí vocês têm lá o relógio de vocês olham, e é meio-dia, o ônibus está num lugar. Meio-dia e 5, o ônibus está em outro lugar. Ou seja, ele variou a posição ao longo do tempo, tá? Se ele variou a posição ao longo do tempo, eu digo que ele se moveu. Certo? Se eu estiver, por exemplo, dentro do ônibus, e eu vou olhar o banco, onde está o banco? O banco está aqui na minha frente, 15 centímetros. No meio-dia, ele está a essa distância. Meio-dia e 5, não mudou, ele segue a mesma distância de mim. Eu concluo que ele está se movendo? Não. Para mim, ele vai estar parado, tá? Surge, então, essa definiçãozinha que eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Referencial é um corpo ou uma posição de referência utilizados para identificar se um corpo está se movendo ou em repouso em relação a esse referencial, tá? Eu vou riscar isso aqui porque é isso que a gente quer fazer, tá? A gente quer olhar para o problema e identificar quem é que está se movendo. Primordialmente é isso que eu quero com o estudo de referenciais. É saber quem está se movendo, como está se movendo, esse tipo de análise. Certo? Dá para a gente pegar pelo menos o que a gente quer com o referencial. A gente quer saber quem é que está se movendo. Tá?
Quem se move em relação a mim, quem se move, é isso que a gente quer estudar. Pessoal, se tiverem algumas dúvidas específicas, assim, eu não entendi tal coisa, tá? Falem, porque esse é o momento, tá? Essa construção ela é bem importante. O outro conceito-chave para a gente entender a mecânica e a cinemática é a ideia de trajetória e deslocamento, tá? A trajetória vai ser o caminho que eu percorro, enquanto o deslocamento vai ser a variação da minha posição. O que é isso, pelo amor de Deus? Olhem esse exemplo aqui, tá? Imaginem que aqui a cidade A, o ponto A, é onde cada um de vocês mora, tá? O ponto B é a cidade do crush ou da crush de vocês, para quem tem, tá? Então, são lugares diferentes, tá? Um é numa cidade, outro em outra, enfim. A gente pode ir desse ponto A até o ponto B de várias maneiras. Por exemplo, eu estou aqui em Pelotas, se o meu crush ou a minha crush mora em Porto Alegre, eu tenho várias formas de chegar até lá. Tem várias trajetórias para fazer. Só que deslocamento eu só tenho um. Dá para entender isso daí? O que é a trajetória, então? É o quanto eu ando. Por exemplo, se eu quero ir até a padaria, eu moro no ponto A, a padaria no ponto B. Eu posso fazer o caminho que eu quiser. Aqui em preto, não sei se vocês conseguem ver, eu vou ter que pegar uma cor magenta. Eu posso descer uma rua, subir, me confundir, não é por aqui, é por lá, não sei o que. Eu posso fazer o caminho que eu quiser. Eu posso andar em círculos, eu posso fazer o caminho que eu quiser. Mas esse caminho que eu faço é a trajetória, certo? O caminho que vocês escolhem para ir da casa de vocês até a padaria é a trajetória, tá? Mas o deslocamento, não. O deslocamento eu não escolho. O deslocamento é a variação da posição entre um lugar A, o lugar que eu estou, e o ponto que eu quero chegar, o lugar B, certo? Por que isso é tão importante, pessoal? Porque, por exemplo, se eu vou sair de casa e eu vou trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, a minha trajetória vai ser bem longa. Ela vai até o meu serviço, vai acompanhar até a lotérica, não sei o que, vai voltar para casa. Pronto, terminou o meu dia. A minha trajetória foi longa. E o meu deslocamento? O meu deslocamento foi zero, porque eu saio de casa e eu chego novamente em casa. Então, no final das contas, eu não me desloquei, porque analisando esse período, por exemplo, de um dia, eu saí e voltei para o mesmo lugar. Então, eu posso concluir que eu não me desloquei. Dá para pegar esses conteúdos, esses conceitos de trajetória e deslocamento? Trajetória é o caminho que eu faço e deslocamento é a variação da posição, é o quão longe um lugar é do outro. Tá? Vocês devem estar, talvez, né, querendo me matar, que, tá muito abstrato, não estou conseguindo entender, mas é que esses conceitos a gente vai usar para construir a ideia de velocidade, tá? Se não tivesse voltado para casa, teria então deslocamento? Teria. Se o ponto final não fosse a minha casa, eu iria me deslocar. Se no final do dia eu fosse dormir lá na casa do meu crush ou da minha crush, eu teria deslocamento, que seria a distância entre a minha casa e a casa do crush. Certo? Beleza? Dá pra gente pegar. É importante esses conceitos para velocidade média, tá? O último conceito-chave para a gente construir a teoria da velocidade média é o tempo, tá? Eu não vou me alongar muito no tempo, apesar de ser um tema que eu gosto bastante de falar. A gente agora vai dividir o tempo em dois momentos, tá? O instante de tempo e o intervalo de tempo, tá? Que são duas coisas diferentes e que a gente tem que se atentar a esses carinhos, tá? Instante de tempo. Um instante de tempo é como o nome diz, é um instantâneo, é como se eu tirasse uma foto. É uma medida instantânea do tempo. Por exemplo, eu vou dormir às 23 horas. 23 horas é um instante de tempo e pronto, é aquele momento, tá? Instante de tempo. Um intervalo de tempo, não. O intervalo de tempo, ele indica a duração de um determinado acontecimento. Por exemplo,
Eu fiquei 2 horas deitado sem conseguir dormir. Dentro da construção linguística, dá para a gente perceber essa diferença do que é um instante e do que é um intervalo? Um instante é algo fixo, pontual ali. Por exemplo, 23 horas. Um intervalo é um período. Tá? Por exemplo, 2 horas. Eu fiquei durante 2 horas deitado sem conseguir dormir. Dá para pegar essas ideias de instante e intervalo? Por que isso é importante, tá? Porque para a gente fazer uma construção de movimento, a gente precisa analisar o intervalo de tempo, tá? Um instante também é muito importante, mas a gente precisa analisar o intervalo de tempo. Então, cabe ressaltar também que o intervalo de tempo ele é uma variação entre 2 instantes, tá? Como assim? Alguém aqui já viu, ou alguém aqui não viu, não tem muito certo isso, essa letra grega aqui, o delta, esse triângulo, alguém já viu isso nas aulas de física? Alguém lembra disso do médio? O delta. Sim, lembro já. Caso alguém esteja um pouco mais tímido e não lembra, esse cara aqui ele indica então variação, né? Delta indica variação, tá? Variação do quê? Variação do tempo. Como é que a gente vai fazer essa construção? Eu quero que vocês façam a leitura comigo dessa primeira frase. O meu feijão levou meia hora para ficar pronto. Isso é instante ou isso é intervalo? Intervalo. Tá bem, a maioria foi intervalo. O Gabriel tá digitando, pode digitar. Isso é uma ideia de intervalo. Concordo plenamente com vocês. E essa segunda frase? Ela envolve intervalo ou instante? Eu coloquei o feijão no fogo às 12 horas e ele estava pronto às 12h30. Instante. É isso aí. Só que tem uma sacada nesse instante da letra P. Por quê? Porque eu recebo a informação de 2 instantes de tempo. Vocês concordam? O instante 12 horas e o instante 12h30. Vocês concordam comigo? E o que eu faço com 2 instantes de tempo? Eu concluo o intervalo. Eu concluo o intervalo em cima dos 2 instantes de tempo, tá? De que maneira? Delta T, tá? Delta é variação, se vocês lembrarem, né? Ou seja, é o tempo final menos o tempo inicial, delta T, tá? O tempo final... Putz, aqui deu um probleminha de sinais, tá? Deixa eu arrumar esse negócio aqui para vocês não me matarem, tá? O tempo final é 12h30, então esse cara é mais e esse cara é menos, tá? Por favor, não me matem. Me confundi aqui. É o tempo final, ou seja, 12h30, menos o tempo inicial, meio-dia. E o que eu estou fazendo primordialmente? Eu estou transformando essa informação de 2 instantes de tempo em um intervalo de tempo, tá? Vocês conseguem conceber isso? Dá para a gente entender isso? Pode ser uma coisa meio besta, tá? Mas eu tenho certeza, da minha experiência, né? Sempre vai ser breve, a minha breve experiência com ensino e com o Enem. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente nas questões de física do Enem. É a gente pegar essas informações e conseguir gerar outras coisas com elas, tá? Isso aqui é chave, tá? Dentro das questões de cinemática. É eu pegar informações de instantes e transformar em intervalo, tá? Aí a gente chega no ponto alto da aula de hoje, que é velocidade escalar média, tá? Por quê? O que seria T0? Nicole perguntou. Perfeito, Nicole. O T0 ele é o tempo inicial, tá? É comum, tá? Vocês vão ver ao longo das aulas, tá? Que normalmente, vamos pensar, por exemplo, um A qualquer. Se o A tiver com um subíndice I, ou se ele... Isso aqui é um ponto e vírgula.
ou se o A tiver com subíndice 0, normalmente está tratando com questões iniciais, ou seja, AI é o A inicial, A0 é o A inicial. Do mesmo modo, se fosse, por exemplo, um AF, que é a final, tá bem? Às vezes o A final ele não aparece, tá? Se vocês forem olhar, por exemplo, questões resolvidas, que é algo que a gente indica fortemente que vocês deem uma olhada já pela internet e tudo mais, às vezes o final ele não aparece com nenhuma sigla, porque ele já é o final. Então, o T, ele não tem nada, percebe? Aqui de subíndice, ele é um T sozinho. E o T0, ele está aqui indicando que é o inicial, certo? Deu para pegar mesmo? Beleza. Qualquer coisa parem, pessoal, tá? A ideia é a gente construir. Então vamos para velocidade escalar média, tá? Eu vou dar algumas informações aqui para a gente construir um problema, tá? Pensem que a gente tem uma pessoa que quer se deslocar de carro, tá? Aqui ela tá no quilômetro zero, tá? Porque, bom, eu defino. Se eu botar aqui no meu aquele Maps, eu posso, por exemplo, fazer uma rota daqui onde eu estou a qualquer lugar. Aqui onde eu estou vai ser o ponto zero, e sei lá, a cidade de Rio Grande vai estar a X quilômetros daqui, vai estar a uma distância daqui, tá? Então eu vou sair do ponto zero quilômetros, que é, por exemplo, a minha casa, e eu saio de casa às 14 horas, tá? Marquei exatamente pontual 14 horas. E depois de passado uma hora, ou seja, às 15 horas, eu andei 100 quilômetros, tá? Eu andei 100 quilômetros. Beleza com essas informações? São informações para a gente construir um problema, tá? O que a gente vai fazer com esses problemas, com essas informações, tá? A gente vai tentar construir a nossa teoria. Usando o que a gente chama de velocidade escalar média, tá? Esse cara aqui é a velocidade escalar média, tá bem? Por que velocidade média? Porque ele depende do ΔS. Vocês lembram quem é o ΔS? Se eu saio, trabalho um monte, não sei o que, e volto para casa, bom, eu não me desloquei. A minha trajetória foi grande, mas eu não me desloquei. Significa também que a minha velocidade média foi zero. Porque assim como eu tinha uma velocidade que fez, por exemplo, eu ia até o final da rua, teve uma velocidade que fez eu voltar até em casa. Certo? Por isso que é velocidade média. E esse cara aqui é a nossa equaçãozinha primordial para o dia de hoje. Putz, Alexandre, deixa eu botar aqui um verde mais expressivo ainda para chamar a atenção, que hoje eu tô para chamar a atenção, tá? Perfeito. O que essa equação está me dizendo, tá? Que o deslocamento, o quanto eu ando no espaço pela variação temporal, é a velocidade. Vamos construir para esse problema aqui, para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo, tá? Esse cara de cima é o delta S, tá? Por algum motivo, é muito recorrente dentro da física a gente usar o S para posição. Alguém lembra de não ter usado S, de ter usado outra letra? É muito, muito comum a gente fazer isso, tá? Os próprios livros didáticos, eles trazem a letra S para a posição, tá? O que é o delta S que está aqui? Lembram o que é o delta? Delta é aquela letrinha grega que sempre vai indicar variação. Sempre, tá? Então, delta S está aqui. Delta S é S que, como não tem nenhum subíndice, não tem nenhuma letrinha pequena, ele é o final, menos S0. S0 é o inicial, tá? Quem é o S final? Eu vou olhar para o meu probleminha. O S final, ele está aqui, 100 quilômetros. É quanto essa pessoa andou. Está aqui, 100 quilômetros. E o S inicial é quanto? Bom, eu parti de casa, eu parti do ponto zero, então está aqui, zero. Delta S é igual a 100 km, porque 100 km menos zero. Beleza até aqui? O que é o delta? Como escrever ele, S menos S0, e o cálculo de delta S. Beleza? Sim, sim, tá? Qualquer coisa, pare.
a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o ΔT, tá? O ΔT, então, ele é a mesma letra grega que indica a variação. O delta é recorrente demais aqui na mecânica clássica. Ele vai aparecer em todo momento. O ΔT aqui, ele é a mesma coisa. O T final menos o T inicial, tá? O T final quem é, pessoal? 15 horas. Tá aqui, 15 horas. Pô, faltou um... Na verdade, não precisaria, né, desses zeros aqui. Enfim, tá? Eu não quero confundir vocês. O tempo final é 15 horas, aqui 0 minutos, e o tempo inicial é 14 horas e 0 minutos, tá? O quanto variou esse tempo? O quanto decorreu esse tempo? Se em vez de olhar as horas, eu tivesse usado, por exemplo, um cronômetro. Tá no zero, eu ligo o cronômetro, ao final do meu movimento, passou-se 1 hora. Tá bem? Essa construção, semelhante ao caso anterior, tá tranquilo também? Foi o que a gente fez anteriormente. A gente tinha 2 instantes de tempo, o instante 14 e o instante 15, e a gente acabou fazendo o ΔT, que é a variação desse tempo. Tá? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Quem poderá nos defender? Tá? A gente tem ΔS e a gente tem ΔT. O que a gente faz com essas duas informações? A gente junta essas duas exatamente e calcula velocidade média. Toma uma aguinha. Eu acabo tomando mais água no inverno do que no verão. Não sei se vocês são assim também. O Pedro pergunta, não sei se é assim que fala o teu nome, tá? Desculpa, perdão se não for. Ele pergunta se usar o ΔX no lugar de ΔS não tem diferença. Não, cara, não tem diferença nenhuma. Nesse caso, inclusive, a gente está sobre o que a gente chama na física de o eixo X, tá? Tu poderia ter chamado sem problema nenhum, tá? Só que tu tem que sempre conseguir fazer essas analogias, tá? Se tu conseguir relacionar essa equação de qualquer outra forma possível, tudo bem, cara, não tem problema. Tu pode fazer como tu quiser. Tu pode usar S, X, C, qualquer letra que tu quiser, tá? Desde que tu consiga pegar esse plim da ideia, tu pode usar qualquer uma. Mas é a mesma coisa, tá? Se tu entende ΔX como variação da posição, tá? Nesse caso, a variação da posição, é a mesma coisa, é perfeito. É semelhante, tá? Poderia ser ΔY também, qualquer letra que tu quisesse. Se tu entende a mesma coisa que a gente aqui nesse momento, tá? Fazendo analogia, depois lá fazendo os exercícios, tu entende a mesma coisa, é isso aí, não tem problema. Então vamos lá. A velocidade média. A velocidade média é ΔS, que eu já calculei, 100, tá aqui em cima. E o ΔT, que é 1 hora, tá? Qual é a velocidade média? Tá aqui. Deixa eu fazer um quadradinho. Magenta, eu acho uma cor muito bonita. Tá aqui. Essa é a velocidade média do nosso problema, tá? Duas coisas, tá? Primeiro, a gente consegue, então, caracterizar a velocidade média dentro dessa equação, tá? É a variação da posição pela variação do tempo, tá? Velocidade, ela vai ser sempre assim, o quanto eu vario a minha posição ao longo do tempo, tá? Ou seja, se, por exemplo, se a gente tem várias pessoas dispostas a correr e uma pessoa que é um corredor profissional, tá? No mesmo intervalo de tempo, por exemplo, se a gente contar 5 minutos, espera-se que eu, que não tenho experiência nenhuma, eu me desloque muito menos do que um corredor profissional. E se eu vario muito menos a minha posição, o que eu espero sobre a minha velocidade? Que ela seja bem menor. E é isso que realmente acontece, tá? Se a gente for analisar, é o que vai acontecer. O corredor, né, a pessoa profissional, ela vai ter uma velocidade média muito maior. Porque no mesmo intervalo de tempo, ela variou muito mais a posição. Certo? Dá para pegar essa ideia? É a mesma coisa que vale, por exemplo, para ônibus em viagem, para a mesma velocidade, por exemplo, o ônibus ele vai deslocar quantidades diferentes no mesmo intervalo de tempo, tá?
A segunda coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês: unidades. Unidades é uma questão chave dentro da física, principalmente que a gente está tentando voltar um pouco mais para vestibulares e tudo mais, tá? Qual é a unidade que a gente estava tratando? A posição. Posição é distância, ou seja, a unidade vai ser em metros, quilômetros, enfim. Aqui, no caso, eram quilômetros, tá? Quilômetros. Perfeito? E o tempo, pessoal, qual era a unidade de tempo? Horas. Ou seja, a minha velocidade é em quilômetros por horas, tá? Esse cara, ele é único? Não, nem de perto. Tem outras formas de representar, tá bem? Uma forma, por exemplo, seria metros por segundo. Eu posso ter outras formas de representar. O pessoal norte-americano, eles apresentam um sistema de medidas que ele é diferente para várias coisas, para temperatura, enfim. Aqui também aparece milhas por hora para eles. A gente acaba usando quilômetros, por exemplo, numa rodovia, a velocidade ela vai estar em quilômetros, tá? Então, prestem atenção nas unidades, tá? E aqui surge um macete para a gente se lembrar desses casos de velocidade escalar média, tá? Por quê? Qual é a unidade da velocidade escalar média? É quilômetros por hora, tá? Alguém aqui já tem carteira de carro? Alguém aqui dirige carro ou moto? Se não tem carteira, não pode falar que dirigiu, porque isso não é legal perante os olhos da justiça. Mas brincadeiras à parte, tá? Se a gente olhar no painel do nosso carro, da nossa moto, tem um negócio chamado velocímetro, tá? E como a gente pode esperar, ele mede velocidade, tá? Ali no meu velocímetro tem um ponteirinho que vai indicar qual a velocidade e a unidade que ele vai nos dar é em quilômetros por hora, tá? O velocímetro ele vai nos dar essa informação em quilômetros por hora, tá? Por que isso é importante, Alexandre? Porque tu pode pegar e te lembrar como é a velocidade. Porque se o velocímetro é quilômetros por hora, quilômetros é unidade de distância. E hora é unidade de tempo. Então, quilômetros por hora, para velocidade, é variação da posição pela variação do tempo, tá? Pode se lembrar das placas também. É aquilo, pessoal. A maneira que vocês têm para se lembrarem disso, para fazer essa construção lá, na hora da prova, quando precisarem, é de vocês, tá? Estou aqui tentando dar algumas dicas que me ajudaram bastante na época, tá bem? Beleza? Podemos avançar. Eu não devia fazer isso, desculpa. Podemos avançar. Beleza. Então, vamos embora. Aqui tem mais uma definiçãozinha para vocês, tá? Depois os slides vão estar disponíveis para vocês, evidentemente, com aquela correçãozinha. E a definiçãozinha, muito diminutivo, tá? A definição é essa. Velocidade média é a variação da posição, meu deslocamento, de um móvel em relação ao referencial durante certo intervalo de tempo, tá? Então, aqui a gente junta cada uma daquelas coisinhas que a gente viu anteriormente, tá? Ou seja, eu estou parado numa calçada, estou aqui no meu referencial, vejo que um carro se move e eu vejo que a posição dele varia de uma certa maneira ao longo do tempo. E aí, então, eu posso afirmar alguma coisa sobre a velocidade. E aí eu posso falar, a velocidade daquele carro é tal, ou a velocidade daquele carro é maior que a do ônibus, é menor que a daquele outro carro, é muito maior que a da pessoa. Então, a partir disso, eu consigo fazer as definições, certo? Tá. Aqui, por fim, eu contei para vocês, né, que dentro da rede norte-americana, eles não usam quilômetros por hora, que nem a gente, eles usam outra problemática, eles usam milhas por hora. Eles usam milhas. E eu não lembro se é por hora ou por segundo, mas eles usam milhas, tá? Enfim, o sistema europeu também. A gente precisa de algo que seja unificado, tá? Então, juntou-se vários físicos importantes e eles desenvolveram
um sistema que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, tá? Esse sistema ele vai definir qual seria a unidade padrão para tudo, a unidade padrão para distância, para tempo, piriri, para cada um deles, tá? A unidade padrão dentro do sistema internacional para velocidade é metros por segundo, tá? Porque a unidade padrão para distâncias, para deslocamento, é metros, e para tempo, para variação temporal, é segundos, tá? Não quer dizer que a nossa resposta anterior, quilômetros por hora, está errado. Longe disso, tá? Só se diretamente fosse solicitado que a gente calculasse segundo o sistema internacional ou em metros por segundo, tá? Alguma coisa assim, tá? Essa conversão de um para o outro, tá? É algo extremamente chato de falar, porque é pura matemática, tá? É umas regras de produto, então a gente vai ir trabalhando assim, fazendo as alterações na medida do possível, tá? Na medida que a gente precisa, mas a gente vai trabalhar de fato depois que vocês já avançarem um pouco mais na parte lá da matemática, que tem um pouco mais de aprofundamento, tá? Porque é simplesmente matemática, tá? Aquelas regrinhas de 3, tá? Mas aí depois, com o tempo, a gente vê, tá? Não precisa se preocupar. Então vamos a alguns exemplos, tá? Terminamos aqui, então, essa revisão de cinemática e velocidade escalar média. Tem alguma coisa vocês querem perguntar? A gente pode continuar com os exemplos. Acabou minha água. Tudo tranquilo. Vamos ver, a Vitória está digitando. Pode digitar, Vitória, não precisa ficar com vergonha. Tudo ótimo, Nicole, tudo certo. Então, perfeito, pessoal. Vamos resolver alguns exemplos, tá? Eu coloquei bastante exemplos. Caso não dê tempo, depois eu posso resolver eles para vocês e disponibilizar junto com os slides, um vídeo no YouTube, para vocês assistirem em outro momento, se quiserem, tá? Mas é que nem eu comentei na aula passada, pessoal. Sempre que vocês quiserem, tiverem dúvidas, forem refazer os exemplos ou tentar outros problemas e não conseguirem, entrem em contato. A gente sempre vai dar um suporte para vocês. A gente vai dar um suporte ali na hora, se der, se não der, a gente vai gravar algum vídeo, a gente se encontra, tem monitoria também, tá? Então, sempre que precisarem, tá? Usem-nos, que nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Separei para a aula de hoje 3 exemplos primordiais para esse trato de velocidade escalar média, tá? Não, Nicole, ainda não foi, tá? Pela parte da física, não tem problema, porque a aula da semana passada ela foi introdutória sobre a área da física, tá? Então, foi comentários gerais, apresentação dos professores, o que a gente ia trabalhar para cada conteúdo, tá? Então, aqui para essa construção da aula de hoje, tu não perdeu nada, tá? Tem várias informações importantes, como a gente vai dar andamento, tá? Mas é isso, tá? Assim que der, eu tenho certeza. O desafio tem pessoal muito qualificado. Assim que der, eles vão colocar, vão disponibilizar para vocês, tá? Separei esses 3 probleminhas, tá? O 3 a gente já vê que ele é maiorzinho, que ele tem mais linhas, mas a gente não tem que se assustar com exercício nenhum. Então vamos lá, tá? Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos, tá? Determine a sua velocidade média, tá? O que a gente tem, pessoal? Quando eu digo que a minha partícula ela se desloca, eu estou falando o quê? Eu estou falando aquele meu ΔS, que é o meu intervalo já. Vocês concordam? Não é uma posição no espaço, que nem no caso do carro. Ele tinha uma posição inicial e uma posição final. Não, quando eu falo que ele se desloca, eu já estou falando desse intervalo, tá? Assim como ele fala que se desloca isso a cada 10 segundos. Então, esses 10 segundos, ele também é uma informação de variação do tempo, e não de instantes do tempo. Dá para pegar essas ideias? Eu não sei, por exemplo, quando essa partícula começou a se mover e nem quando ela parou. Mas eu sei que aquele intervalo S e aquele intervalo T são respectivos para esse movimento. Dá para pegar essas ideias? O
que a gente vai fazer com isso, tá? Aqui está o ΔS e aqui está o ΔT, tá? E aqui eu já coloquei de propósito. Determine a sua velocidade média em metros por segundo, tá? Para a gente fazer aqui a nossa primeira transformação, tá? Essa transformação está aqui porque ela não precisa de produto, ela não precisa de nada, tá? Vou tentar construir vocês com os conhecimentos que vocês já apresentam sobre o problema, tá? 1 quilograma. São quantas gramas, pessoal? 1 quilograma de farinha. São quantas gramas de farinha? 1 quilograma de feijão. São quantas gramas de feijão? Alguém tem um palpite? Estão aí ainda? A gente tem um voto para 1000. Temos mais algum voto? Não. O Pedro está certo, tá? 1 quilograma de farinha tem 1000 gramas de farinha, tá? 1 quilômetro tem quantos metros? Aí, essa aí é um pouco mais difícil, né? Porque essa aí a gente não lida tanto. Não tem problema, Vitória. É isso aí, a gente está aqui para fazer essa construção. 1 quilograma de farinha são 1000 gramas de farinha. 1 quilograma de metro, 1 quilômetro, ele. Quilograma não, né? 1 quilômetro, 1 quilômetro, como a gente chama carinhosamente, são 1000 metros. O que tem em comum entre o quilograma e o quilômetro? Tem o comecinho, né? O que a gente chama de prefixo. O prefixo quilo é igual, quilograma, quilômetro, qualquer outro quilo que vocês colocassem, quilossegundo, quilo, qualquer um valeria, tá? Então, o que eu concluo sobre esses meus 5 quilômetros, tá? Que 5 quilômetros é 5.000 metros, tá? Porque 1 quilômetro é 1000 metros. Então, 5 quilômetros é 5.000 metros. Essa construção, com base nos conceitos que vocês já têm, ela é suficiente para esse momento? Dá para continuar? Vocês acham que é muita loucura? A ideia agora é a gente construir em cima do que vocês já sabem, né? Que é muito mais comum a gente tratar essa parte de gramas, enfim, tudo mais, tá? Quando vocês olharem lá uma placa que diz que tem, sei lá, pedágio em 2 quilômetros, tá? Então, 2 quilômetros tem um pedágio a 2.000 metros, certo? Então, esse meu ΔS que estava em quilômetros, eu posso escrever ele em metros. Então, essas duas relações que aqui estão circuladas de rosa, magenta, elas são iguais, tá? Vocês conseguem perceber que elas são iguais? Esse monte de zero aqui, ele está contido dentro do K. Isso é algo muito louco, né? É bem diferente quando eu aprendi isso a primeira vez. Eu pensei, pô, que coisa, né? Se eu escrevesse 5.000 quilômetros, estaria errado, então. Não estaria errado, tá? Mas tu não iria representar esse problema aqui, tá? 5.000 quilômetros, tu ia ter 5.000 e aí tu ainda ter mais 3 zeros de metros, entende? Eu vou escrever aqui na tela, tá? Tu ia ter algo mais ou menos assim, 5.000 e mais o K, né, que representa 3 zeros, 1, 2, 3. Tu ia ter isso daqui, de metros, né? Perceba que é muito maior do que esse caso que a gente está tratando, tá? Tu poderia escrever, claro, dependendo do problema, né? Se algo se move muito, por exemplo, um avião, tudo bem, poderia usar 5.000 quilômetros, não tem problema nenhum, tá? Mas para esse problema estaria errado, tá? Tu entende por que estaria errado? O teu raciocínio ele não está errado. Só que se a gente fosse adaptar para cá agora, ele ia representar um ΔS muito maior. Estou esperando
Pode comentar, pode concluir, não tem problema. Deixa eu ver. Se no Enem estivesse escrito como quilômetros e outro como metro, o mais correto seria os 5.000 metros, tá? Depende, Ellen. Se o problema, como nesse caso, ele te forçar a usar o sistema internacional, ele te forçar a usar metros por segundo, aí o mais correto nessa situação seria usar os 5.000 metros, tá? Se não faria diferença nenhuma para o problema, tá? Só que aí tem alguns macetes que a gente vai desenvolvendo ao longo da disciplina. Por exemplo, olhar as alternativas. Se ele te informa em quilômetros, ele te informa 5 quilômetros, e as alternativas, elas não envolvem quilômetros, elas só envolvem metros, então tu já pode ligar aquela luzinha. Putz, será que então eu preciso transformar? E aí tu já deixa aquilo ali já piscando assim, acho que sim. Entende? É muito subjetivo, depende de cada problema específico, tá? Isso aí não vai ter uma receita universal. Tá? Então, pessoal, a gente acabou de descobrir, tá? Acabamos de descobrir, deixa eu botar uma cor que não foi aí, no vermelho nesse slide. A gente acabou de descobrir o ΔS em metros e a gente já sabia o ΔT em segundos. O que eu vou fazer com essas duas informações? Velocidade média, tá? Aqui embaixo. Ficou muito pequeno para vocês? Vocês conseguem enxergar para o pessoal que está no celular? Para eu ter uma base para os próximos tentar colocar maior, alguma coisa assim, tá? Podem deixar o retorno, por favor, tá? Que é importante. Tá aqui, ΔS, 5.000 metros, tá aqui, eu só transportei para cá, joguei ele aqui em cima, muita seta da mesma cor. Deixa eu colocar de azul, tá aqui, eu joguei aqui em cima, e esse 10 segundos que eu peguei lá de cima, tá? Lá de cima. Peguei essas duas informações e joguei dentro da equação da velocidade média, tá? Aqui, então, é uma divisão normal. 5.000 divididos por 10 dá 500. E 500 é a nossa resposta final. Aqui está. A velocidade média, então, dessa partícula é 500 metros por segundo. Tá? Perfeito? Tudo bem? Esse exercício, ele exemplifica bem o que eu queria trabalhar na aula de hoje, tá? Porque é essa a ideia, é a gente conseguir olhar para o problema, tá? Começar a ser familiarizado com quais as dificuldades que a gente pode ter em cima de cada um dos exercícios, tá? E em cima das nossas dificuldades, o que a gente apresentar de dificuldade, que é perfeitamente normal, a gente conseguir agir nesses pontos, tá? Seja numa transformação de unidades, seja na identificação dos dados importantes, seja em conseguir recordar a equação para usar, enfim, tá? Por isso que é importante que a gente tenha essa relação próxima, tá? Porque a gente gosta e quer saber o que vocês têm mais dificuldade, onde vocês querem que a gente insista um pouco mais, que a gente seja mais incisivo, tá? Porque de maneira geral, as pessoas têm bastante dificuldade com a parte matemática, com a resolução matemática, mas não é sempre, tá? Não é uma regra. Tem várias pessoas que têm dificuldade na interpretação e tudo mais, tá? Então, gurizada, matamos esse aqui. Pelas minhas contas, aqui dá tempo de mais um. Dá tempo de fazer o segundo. E o terceiro, que ele é um pouco mais comprido. Eita, cebolinha! Muito mais comprido, a gente trata no vídeo, tá? Então, vamos disponibilizar os slides. Eu quero já colocar no slide o link para o vídeo, tá? Apesar de que ele está resolvido nos slides. Tá. Esse daqui, ele envolve outra parte do Enem que é bem importante, tá? Para a parte da física, a gente separa 3 coisas primordiais, tá? Que são informações textuais, informações gráficas e informações nas tabelas, tá? Normalmente, tá? Até a parte de ondas e ótica, a gente não tem tanta informação em figuras, tá? Como é comum em outras áreas. A gente vê que isso aparece muito mais ou ao longo do texto,
ou nos gráficos, né, eixo X, Y, ou nas tabelas, tá? Então, por isso que a gente tenta focar um pouco mais nesses 3 pontos agora. Aqui a gente tem, então, os valores disponíveis em uma tabela, tá? Como é que a gente vai fazer a análise dessa tabela, tá? Aqui, a gente tem na primeira linha da tabela, o S, que é a posição, poderia ser X, não tem problema nenhum, tá? A posição. E aqui a gente tem um instante de tempo respectivo. Ou seja, quando a partícula estava a 5 metros, tinha se passado 1 segundo, tá? Eu não sei quando começou, eu não tenho essa informação. Quando a partícula estava a 10 metros, passou-se 2 segundos. Quando a partícula estava a 15 metros, passou-se 3 segundos. Quando a partícula estava a 20 metros, passou-se 4 segundos, tá? Essas são as informações que a tabela está nos dando. O que eu preciso, pessoal? Aqui eu tenho instantes de tempo e eu tenho posições no espaço. Eu não tenho variação de tempo e eu não tenho deslocamento. A primeira coisa que eu vou fazer é definir o meu intervalo, tá? Por exemplo, se eu falar aqui, essa informação inicial, vou circular aqui, essa informação inicial é o meu I de inicial e essa informação é a final, tá? Vou colocar aqui um F de final. Eu já posso determinar quem é o meu ΔS, quem é o meu ΔT e calcular a velocidade média, que é o que ele está pedindo, tá? Vocês podem estar se perguntando, professor, nesse caso, eu poderia pegar 5 metros em 1 segundo e 10 metros em 2 segundos? Poderia, não tem problema nenhum. Poderia pegar esse de 15 também? Poderia. É um intervalo, tá? Vocês escolhem um intervalo. Eu estou fazendo esse com o maior, porque ele que vai gerar os maiores dados, que talvez seja mais difícil para a gente analisar, tá? Então, os próximos casos que vocês podem observar, eles vão vir em cima deles, tá? É um pouco mais fácil que eles. Então, eu vou pegar minhas informações e vou armazenar aqui do lado. Vou escrever aqui. A posição inicial, 5 metros, tá? Tá aqui. Inicial, 5 metros. Final, lá, o último dado, 20. O tempo inicial, no meu intervalo, é 1. TI igual a 1. E o final, pessoal? O final tá lá, 4. Então, matamos uma charada. Se eu consigo definir bem na hora quem é a minha velocidade média, que é a variação da posição pelo tempo, lembra do velocímetro, lembra das placas, lembra do que for preciso, eu já posso fazer essas determinações, tá? Por quê? Em cima é ΔS. Quem é ΔS, pessoal? É S final, 20, menos S inicial, 5. Tá aqui, 20 menos 5, tá? E o ΔT que está embaixo? Como é que é, pessoal? É o T final, que é 4, tá aqui, e o T inicial, que é 1, também tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa sominha, tá? No caso, essa subtração. 20 menos 5 dá 15, aqui embaixo. E 4 menos 1, 3. 15 sobre 3 é igual a 5 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade escalar média. Pessoal, se eu usasse outro intervalo de tempo, eu poderia falar que a velocidade é a mesma? O que eu espero? Eu espero que a velocidade seja a mesma ou que ela seja diferente? Se eu usar, por exemplo, o intervalo 5,1 e 10,2, a velocidade vai ser a mesma ou vai ser diferente? O que vocês acham? Para a gente finalizar já. Estamos no último minuto da gravação. A mesma. Esperar. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vocês estão certos. A velocidade ela vai ser a mesma, independente do intervalo que eu escolha. Afinal, estamos tratando com velocidade escalar média. Então, ela vai ser a mesma para qualquer intervalo de tempo. Tá certo, pessoal? Para a aula de hoje era isso, tá? Esses conceitos introdutórios, a gente começar a aprender o que é a mecânica e tudo mais. Na aula que vem, a gente começa a aprofundar um pouco mais o nosso estudo na mecânica, aprofundar na cinemática, construir coisas novas, adicionar mais caras ao nosso estudo, tá? E assim a gente vai avançando, certo? Se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, a aula de hoje termina por aqui, tá?
Muito boa noite e obrigado a todo mundo que aqui esteve, tá?